Olá, meu nome é Jaqueline e estamos aqui para falar de um assunto muito importante que é o reconhecimento de paternidade. Nós somos acadêmicos de Direito e estou aqui junto com o David, a Mariana, o Júnior e a Kimberly para fazer um pequeno bate-papo com perguntas e respostas a esse respeito. O reconhecimento de paternidade pode ser feito de forma voluntária ou por imposição judicial. Tanto a filiação do filho biológico quanto do filho socioafetivo vai gerar os mesmos direitos e deveres. O reconhecimento de paternidade pode ser feito através do registro no nascimento, por escritura pública ou por escrito particular, desde que arquivado no cartório, por testamento, mesmo que tenha sido feito de forma involuntária, sem querer, e por manifestação direta e expressa diante do juiz, mesmo que não tenha sido este o único objeto da ação. Existe alguma condição para ser feito o reconhecimento de paternidade voluntário? Não existe nenhuma condição que faça com que seja obrigatório fazer o reconhecimento voluntário de paternidade. Só que se a pessoa disser, eu vou reconhecer o filho, desde que a mãe desse filho case-se comigo, uma vez que ele disse que vai reconhecer o filho, este reconhecimento já é válido. Não tem como simplesmente dizer, eu reconheço ele como meu filho se você se casar comigo. Uma vez dito que vai reconhecer, o reconhecimento deverá ser feito. Mariana, quais as exigências para a autorização do reconhecimento da filiação socioafetiva? No provimento 63 do CNJ, possui 5 tipos de exigências, sendo a primeira em relação à idade, a diferença de idade entre o ascendente socioafetivo e a criança socioafetiva, que tem que ser de 16 anos, e o pai ou a mãe que for reconhecer deve conter mais de 18 anos. A segunda deve-se provar a afetividade, a relação de amor e afeto entre o ascendente e a criança. A terceira, quando houver pai e mãe expressos na certidão de nascimento, o ascendente que for reconhecer a criança deve ter a anuência de ambos para constar o nome dele na certidão de nascimento. O quarto requisito é em relação à demonstração de vontade do ascendente em reconhecer a criança. O quinto, quando a criança possui mais de 12 anos de idade, ela deve ser ouvida no processo de reconhecimento. A filiação socioafetiva pode ser revogada? A filiação socioafetiva só pode ser revogada quando houver confirmação e for provada que houve fraude, no processo de reconhecimento. Caso contrário, não pode ser revogada, pois já gerou os mesmos direitos e deveres dos outros tipos de filiação. David, quais as provas utilizadas no processo de investigação de paternidade? Bom, para efetuar a investigação de paternidade, todos os meios legais e moralmente legítimos são válidos para fins comprobatórios. Devem ser produzidas provas que comprovem o relacionamento entre o suposto pai e a mãe do autor, e feito isso, a coincidência entre a suposta relação sexual e a concepção do investigante, assim para que crie presunção entre o tempo da concepção e a relação sexual. Demonstrar que dentro dos primeiros 120 dias e entre os 300 que antecedem ao nascimento, ocorreram relações sexuais entre a mãe do investigante e o investigado. O resultado da investigação de paternidade, até os dias atuais, o meio mais certo e mais que atinge cerca de 100% de exatidão é o exame de DNA. Mas caso o pai se negue a fazer o exame de DNA, já vai gerar uma presunção de paternidade. Ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo. Mas caso ele diga não, eu não vou fazer, pronto, ele é declarado o pai daquela criança.
Kimberly, como se dá o processo de reconhecimento da paternidade? Bom, o processo de reconhecimento de paternidade se dá na recusa do suposto pai em reconhecer o suposto filho. A mãe precisa constituir um advogado para que entre com uma ação de investigação de paternidade. No caso da mãe não ser hipossuficiente, ela pode procurar a Defensoria Pública do seu estado e ali se iniciarão os trâmites para que seja reconhecida a paternidade. No caso da mãe, que é maior de 16 anos e menor de 18 anos, ela precisa estar assistida pelos seus representantes legais. No decorrer do processo serão colhidas provas, como a mais conhecida como o exame de DNA, para que se comprove o vínculo de paternidade e assim se gere os efeitos dela. O direito à paternidade é um direito personalíssimo, ou seja, somente aquele que tem interesse no reconhecimento pode entrar com a ação. Ou seja, somente o suposto filho pode entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade contra o suposto pai. Em se tratando de filhos menores de 18 anos, esses precisam ser representados pelos responsáveis, no caso a mãe. Tem também a possibilidade da pessoa maior de 18 anos entrar com a ação de reconhecimento de paternidade. É importante também deixar claro que esta ação ela não prescreve, esse direito ele é imprescritível, ou seja, não existe um período em que a pessoa pode reclamar, pode entrar com uma ação para que seja declarada a sua paternidade. Independente da idade, o interessado pode entrar com a ação. No caso do suposto pai, ele já ser falecido, tá? Você pode entrar com uma ação pós-mortem, uma ação de reconhecimento de paternidade pós-mortem. O que quer dizer pós-morte? O que acontece é o seguinte, essa ação você pode entrar contra os filhos, os herdeiros, né, desse suposto pai. Você pode entrar contra os filhos, você pode entrar contra o pai e a mãe, né, dessa pessoa. E no caso, quanto mais próximo o grau de parentesco, a possibilidade, a exatidão do DNA ela é um pouco maior, tá? Outra coisa importante também de dizer é o seguinte, apesar lá do artigo 27 da Lei 8.069 de 90 dizer que é um direito personalíssimo, que é imprescritível, que a criança tem o direito de buscar essa ação, vale dizer o seguinte, que os herdeiros eles não são obrigados a produzir, né, esse tipo de resultado. Eles não têm obrigação de participar do teste DNA, tá? Então, se for abrir alguma ação de reconhecimento de paternidade pós-morte, você vai se munir do máximo possível de provas, entendeu? Para basear a tua ação, tá? Dentro do que você puder arrumar de provas que comprove que você é filho, vale a pena juntar e entrar com a ação, ok? Bem, em relação aos efeitos do reconhecimento de paternidade, é importante lembrar que toda criança, depois de feito o reconhecimento, ela vai ter os mesmos direitos e os mesmos deveres de crianças que havidas, né, dentro do matrimônio ou fora do matrimônio ou adotadas. O artigo 227 da Constituição, no parágrafo 6º, veta qualquer tipo de discriminação em relação à criança. Outro ponto importante, entendeu? Que a gente tem que destacar é os deveres. O filho ele fica sujeito ao poder familiar, artigo 1616 do Código Civil. Uma coisa que tem que deixar bem claro. Não é só benesses, também tem os deveres, né? Segundo, o nome. Primeira coisa, assim, um efeito fundamental lá no artigo 16, toda pessoa tem direito ao nome e sobrenome. Então, a concessão do sobrenome do pai é imediato, é personalíssimo e que individualiza a pessoa. Então, importantíssimo
deixar isso bem claro. Relação de parentesco, tá? Sob o ponto de vista jurídico, a condição de parente entre filho e pai, ou seja, ele em linha reta ganha a condição de parente, pai, filho, avô, avó, essas coisas, bem importante, né? E outra coisa também, nesse momento após o reconhecimento, quando ela está sendo recebida no seio da família, pode acontecer algum tipo de rejeição, algum tipo de, assim, a criança se sentir inferior. Vale lembrar que é muito importante que a família seria, e é muito importante que a família receba essa criança de braços abertos. Lembrando que ela é só uma consequência do relacionamento do pai e da mãe. Não a culpada, ou seja, ela também não seria como uma vítima, mas ela não tem culpa, entendeu, de estar ali naquela posição. Então é importante a família receber bem essa criança, tá? Lembrando também do artigo 227 da Constituição Federal, que pede respeito, dignidade, convivência familiar em relação à criança, tá? Salvo de violência, crueldade e opressão. Então é importante um bom recebimento dessa criança no seio familiar, tá? Alimentos recíprocos, não pode deixar de dizer isso, porque hoje menor, a criança menor, ela é sustentada pelo pai, só que quando o pai envelhecer, entendeu? Ele também passa a ter a obrigação de auxiliá-lo nesse sentido, se for o caso, tá? Como eu disse, não é só as benesses, também tem os deveres. E por último, a legitimidade ao direito de sucessão, ou seja, direito à herança, em igualdade de pai e dos parentes, ou seja, ele passa a ter o direito a ser herdeiro do pai ou dos seus parentes, se for o caso, né? Muito importante dizer isso, principalmente do pai. A gente espera ter sanado algumas dúvidas, tá? E futuramente vamos tentar postar outros vídeos também com a mesma intenção, ok? Até lá, brigadão.